Se eu contar para você que, infelizmente, o que você aprendeu na faculdade não vai te ajudar a avaliar a criança na clínica da psicopedagogia, eu te digo que você foi ensinada de maneira incorreta ou pelo menos ultrapassada. Todos os dias eu recebo dúvidas de profissionais recém-formados ou profissionais que já estão no mercado, mas que ainda não veem sentido no modelo de avaliação que eles aprenderam durante a sua formação em psicopedagogia. Vamos falar sobre isso? No vídeo de hoje eu quero falar com vocês principalmente sobre 3 principais instrumentos avaliativos que nós somos ensinados na formação de psicopedagogos. Eu quero falar dos piagetianos, os projetivos e o EOCA. Eu sou Renata Batista, eu já atuo na clínica há 15 anos, eu também fui ensinada como você. Mas hoje, após 15 anos e já depois de erros, eu já vejo que de fato não faz sentido algum insistir com a avaliação nesses instrumentos que são sim ultrapassados e que já deveriam ter, todo o seu postulado já deveriam ser atualizados. As formações em psicopedagogia ainda têm base psicanalítica e os desafios clínicos diários vão além, o que faz com que muitos profissionais se sintam inseguros. Esses instrumentos que foram estudados lá na teoria do Jorge Visca, eles não é que eles são ultrapassados no sentido de que se você usar, você está usando uma coisa velha. Eles são ultrapassados porque eles não acompanharam o modelo de desenvolvimento cognitivo estudado pela neurociência. Toda essa base de avaliação que é ensinada para você na sua formação e pior, em alguns cursos ainda hoje em dia, em 2023, são avaliações de modelos psicanalíticos. Eles observam a criança, eles dão uma informação qualitativa, mas que o maior perigo mora na interpretação do avaliador. E muitas vezes o avaliador sai da sua formação sem ter expertise, sem ter segurança para interpretar os dados. Eu vou começar pelo caixa EOCA, que é a entrevista operacional centrada na aprendizagem. É uma caixa organizada onde você coloca ali elementos relacionados ao processo de aprendizagem. Então você coloca lápis de cor, você coloca 1 ou 2 brinquedinhos, coloca papéis e você deve colocar essa caixa na mesa e solicitar que essa criança, pegando alguns instrumentos, algumas coisas que estão ali, objetos, você vai fazendo perguntas a essa criança. Hoje o desafio na sua clínica são de crianças hiperconectadas, crianças mais espertas, crianças que chegam com uma bagagem de informação muito grande e muitas vezes vão rejeitar aquilo que você ofereceu nesta caixa, fazendo com que você se sinta muitas vezes cobrada no sentido de que será que eu é que não sei aplicar esse instrumento? Eu tô falando isso, gente, com base em todas as supervisões profissionais que eu venho dando, todos os cursos de atualização que eu dou e eu sempre ouço a mesma coisa. Renata, eu não sabia que tinha outros instrumentos. Renata, eu não sabia que tudo isso poderia me ajudar. Quando você conhece, todos os instrumentos disponíveis que podem te ajudar de maneira mais assertiva, você passa então a ter um olhar mais qualificado para essa avaliação. Muito mais de que, o que eu faço se essa criança não respondeu a caixa do EOCA, por exemplo? E passa a ter muito mais segurança para fazer conexão com essa criança, porque o seu primeiro atendimento, que é o objetivo do EOCA, ele tem que ser um atendimento para gerar conexão, para gerar vínculo. E quando você estrutura demais esse atendimento somente com os instrumentos que está na sua caixa, você tem a tendência a engessar e não só estruturar.
Qual seria então a solução? O que você pode substituir? O que eu faço geralmente, né, devido às minhas formações, hoje eu sigo a liderança da criança. Então, eu tenho um ambiente manipulado. Então, previamente, eu já fiz uma entrevista com essa mãe. Nessa entrevista, eu já sei algumas informações que eu preciso colher dessa criança. Então, eu previamente manipulo o meu ambiente, ou seja, eu organizo a minha estante, que tenha brinquedinhos que podem me dar algumas respostas que eu preciso de acordo com a anamnese. Por quê? O que você precisa sempre se lembrar? Que a sua intervenção tem que responder, a sua avaliação, o processo avaliativo, ele tem que responder a queixa inicial. Então, por exemplo, se essa mãe chega falando para você do seu filho autista que tem dificuldades, por exemplo, para brincar, o que ver aqueles instrumentos do EOCA vai ajudar você no seu processo avaliativo? Muito provavelmente vai dificultar esse processo. Então, o EOCA, no lugar do EOCA, hoje você pode manipular o seu ambiente, a sua sala, você deixa algumas coisinhas que essa criança vai poder usar e nesse uso você já consegue observar e fazer a conexão. Você não precisa dar resposta na primeira sessão com a criança. Aliás, se você for muito engessada nessa primeira sessão, é muito provável que você não tenha resposta nenhuma, porque você está buscando coisas e vai dar a interpretar o que não tem relação com o que deveria, né? O que você está achando que deve ser interpretado. O outro instrumento que eu vou falar aqui, que eu acho extremamente perigoso, são o que vocês chamam de testes projetivos, onde vocês pedem para a criança fazer desenhos e nesses desenhos é preciso que a criança... você interpreta o desenho da criança de acordo com a ordem, né, do desenho que ela fez, a imagem da família. Veja esse desenho aqui, ó. Esse desenho aqui é um clássico de um erro cometido de um teste projetivo. Neste desenho, na escola foi solicitado que a criança fizesse um desenho sobre as férias. A criança fez esse desenho aqui. A professora prontamente ficou muito preocupada. Chamou a psicóloga da escola e eles interpretaram que precisava chamar a família. Porque, veja, eles interpretaram que a criança está enforcando toda a família. Quando, na verdade, como se tratava das férias, a criança estava, na verdade, contando que nas férias eles foram mergulhar. Viu como dar margem para sua interpretação sem conhecer o contexto pode ser perigoso para o seu processo avaliativo? Então, se você não tem conhecimentos específicos, exceto o básico de psicanálise que você aprendeu lá atrás, mas se você não tem conhecimentos específicos relacionados à psicologia humana e principalmente daquela criança que você deve estar vendo pela segunda vez, eu dispenso testes projetivos. Eles não vão dar muitas informações para você. Agora, é claro que se ao longo dos seus atendimentos essa criança fizer um desenho e você pensar que esse desenho pode ter alguma informação, porque, claro, a criança se expressa pelo desenho, né? Então, esse desenho pode ter uma informação que faça você ligar o alerta e conversar com professores e conversar com a família dessa criança, você deve fazer. O que você não deve é acreditar que tudo que a criança faz é por um propósito. Uma vez eu fiz a supervisão de uma pessoa em que ela julgava porque a criança estava desenhando tudo em preto. Então ela julgava ali um luto e esse luto não existia. A família já tinha contado que não havia esse luto, né? Não havia isso na família. Ela insistia em fazer esse tipo de interpretação, quando na verdade o que se verificou depois é que a criança gostava mais do lápis de cor preto, né? Ele tinha mais a tendências e que, como ele gostava de desenhar naquele modelo japonês, tipo de mangás, né? Que geralmente é escrito em preto e branco, a criança optou por fazer também o seu desenho em preto e branco, ao invés de usar lápis, que geralmente é o traçado desses desenhos dos mangás, ela usou lápis de cor preto. Então, você tá vendo como a interpretação desses testes precisa da sua atenção especial. Então, eu já falei aqui do EOCA, eu já falei aqui dos testes projetivos,
E, gente, é claro que eu tô falando aqui de um ponto de vista de observação. Não significa que você não possa usar, não possa mandar essa criança desenhar e interpretar o desenho dela. Não é isso. Só significa que você tem que ter cuidado com o que você está interpretando e com a carga emocional que você dá para essa interpretação. Porque quando a gente fala de uma interpretação psicanalítica, a gente está falando de uma carga emocional muito grande. E do ponto de vista da neurociência, a gente tem respostas muito mais assertivas. Por falar em neurociência, eu vou então agora para o que é mais polêmico, que são os testes piagetianos, a caixa piagetiana, né? Você tem ali uma caixa que hoje no mercado está custando em torno de R$600. Quando você acha mais barato, você acha por 450, dependendo da qualidade que você recebe dos materiais da caixa, ou você mesma produz os materiais ali. Então são instrumentos que você vai pedir para a criança manipular e através dessa manipulação, fazendo perguntas diretas, você vai entender se a criança conserva a informação ou ela não conserva. A teoria de Piaget, que foi a base para a teoria de Visca, né, em relação à conservação e não conservação da informação relacionado a essa aplicação dos testes de piagetianos, da caixa piagetiana, ela é uma teoria que a própria neurociência já comprovou que não é exatamente assim. Então, quando você recebe, por exemplo, uma criança num processo de alfabetização, que essa mãe diz que a criança ela não consegue aprender as letras, o som das letras. A queixa inicial é, ela não alfabetiza porque ela não aprende o som das letras. Diz pra mim, o que vai responder sobre essa queixa inicial se essa criança alinha ou não as barras em ordem crescente ou decrescente? Isso vai te responder a queixa inicial em relação às letras? Ou o que vai te responder se ela tem conservação de massa ou volume? Você está entendendo qual é a crítica aqui? Do contrário, hoje em dia, nós já temos testes específicos que mostram pra gente cada área do desenvolvimento cognitivo relacionado ao processo de alfabetização que pode ajudar você a avaliar essa criança e ter resultados específicos para falar para essa família. Então você qualifica a sua avaliação. Vou dar outro exemplo. A alfabetização é um exemplo clássico porque nós recebemos muita criança no processo de alfabetização. Mas e se você receber, por exemplo, uma criança de intervenção precoce? A demanda da intervenção precoce, ela é uma demanda crescente no consultório da psicopedagogia e você não consegue, por exemplo, avaliar crianças de 0 a 3 anos com testes da caixa piagetiana. Você não consegue, por exemplo, avaliar crianças com 3 anos que têm atraso de desenvolvimento e você precisa ajudar a identificar que área do desenvolvimento essa criança está atrasada, né? Ela está atrasada na área de linguagem, na área de cognição, ela tem intenção comunicativa. O que responde? A caixa piagetiana também não te ajuda. E você, psicopedagogo, hoje já tem testes disponíveis que podem te ajudar a avaliar o desenvolvimento infantil. Outro exemplo, vou deixar aqui o último exemplo, a grande demanda do autismo. Como você acha, por exemplo, que você pode avaliar uma criança com autismo usando os testes piagetianos ou até mesmo o teste, o EOCA, usando o projetivo, sem que antes você entenda todo o funcionamento dessa criança autista? Então, a crítica aqui é para dizer que, é claro, os programas de ensino precisam ser atualizados. Ele precisa investir, né? Que lá na formação de base das pós-graduações, você já saia conhecendo esses instrumentos. São muitos. Mas você também precisa se atualizar, ler e compreender que vai além daquilo que você aprendeu na sua formação de base. Eu quero fazer para vocês um vídeo mostrando os instrumentos avaliativos. Então, deixa aqui no comentário qual é a área
que você deseja que eu mostre aqui os instrumentos. Porque como são muitos instrumentos, eu não vou conseguir mostrar todos em um vídeo só. Então eu vou dividir. Você quer que eu mostre instrumentos de alfabetização? Escreve aqui. Renata, minha demanda é instrumentos para avaliar autistas. Escreve aqui. Então deixa aqui o comentário relacionado ao processo de avaliação que você tem maior desafio hoje para que eu possa fazer um novo vídeo aqui para você. Mas principalmente, gente, já caminhando para o final desse nosso vídeo, eu quero deixar aqui essa crítica, mas é uma crítica construtiva, para você compreender que a sua função na clínica, a sua função no seu espaço de psicopedagogia, hoje é de muita responsabilidade. Hoje, o profissional de psicopedagogia, ele já é indicado diretamente por um médico, já vai na indicação, coisa que há 15 anos atrás, quando eu iniciei, por exemplo, primeiro a criança passava por uma avaliação daqui e dali e só depois vinha para a psicopedagogia. E outra crítica também importante, psicopedagogos, apesar de terem vários processos pedagógicos, nós não fazemos reforço escolar. É um trabalho diferenciado. Como psicopedagoga, você pode oferecer o reforço escolar, não há nenhum problema nisso. Mas você precisa deixar claro para essa família que o que você está oferecendo é reforço escolar e não um serviço de intervenção neurocognitiva ou intervenção cognitiva, intervenção nos atrasos de desenvolvimento, intervenção nas dificuldades de aprendizagem da psicopedagogia. Você precisa deixar claro tudo isso. Então, gente, sempre lembre que a sua avaliação sempre vai ter que responder à queixa inicial. O que essa família trouxe para você como queixa lá no começo? O que essa família quer que você entenda e dê a resposta para ela sobre essa criança. Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Se você ainda não se inscreveu, se inscreve aqui no canal e compartilha esse vídeo, marca suas amigas aqui para elas também virem compreender e a gente juntas, né, construir um novo processo de avaliação dentro da psicopedagogia, principalmente para que você tenha a sua avaliação mais qualificada e aí sim você ganhe, né, posicionamento, você ganhe valor no mercado. Beijo grande!